Olá! Você já parou para pensar em quanto tempo perde formatando dados no Excel, criando filtros e congelando painéis? Economize esse tempo usando as tabelas no Excel. Vamos ver aqui 7 vantagens de usar tabelas em relação a uma planilha com intervalo normal, ou seja, do jeito que a gente trabalha normalmente. Vamos ver como funciona. Nós temos aqui uma lista de vídeos publicados no canal da loja Mikasa Sukasa no YouTube. Como vocês podem ver, os dados estão bem crus, sem formatação. Para criar uma tabela, você clica em qualquer célula do meio dos dados, clique em inserir e aqui no ícone de tabela. Você também pode usar a tecla de atalho Ctrl Alt T. Essa janelinha indica a seleção dos dados e também pergunta se a sua tabela tem cabeçalhos ou, em português claro, se a sua tabela tem nomes de coluna. Se tiver, você deixa marcado e clica OK. Aqui já está a primeira vantagem, você já tem os seus dados formatados. Se você não gostou do layout ou das cores, você pode vir aqui em Design da tabela e Estilos da tabela e selecionar outra opção. Você também pode criar os seus próprios modelos usando aqui o novo estilo de tabela. Temos um vídeo explicando com detalhes aqui na descrição. A segunda vantagem das tabelas é a presença automática do filtro. É menos um botão para clicar se você usa essa ferramenta com frequência. Eu vou selecionar, por exemplo, artesanato e moda. E também posso fazer, como todo filtro, a classificação. Segunda vantagem. Eu também posso usar como opção a segmentação dos dados. Alguns de vocês já devem usar a segmentação dos dados ou os slicers em tabelas dinâmicas. Eu escolho qual coluna ou quais colunas eu quero criar essa segmentação. Vamos supor aqui categoria, dou OK. E ele cria para mim um boxinho, uma caixinha com as opções para que o usuário, que pode ser você ou pode ser alguém da sua equipe, use para fazer a mesma seleção dos dados. Então eu venho aqui em casamento, culinária, outros e assim por diante. Fica um jeito mais amigável, mais fácil de fazer essa seleção. Aqui eu posso também selecionar múltiplas categorias. Eu vou limpar o nosso filtro, vou também tirar o slicer por enquanto. A vantagem número 4 é talvez uma das coisas mais legais na visualização de tabelas. Normalmente a gente tem aqui a coluna A, B, C, D, etc. E quando eu scrollo para baixo, para eu lembrar que coluna faz o que, eu tenho que ou voltar lá para cima ou usar o congelamento de painéis. Aqui quando eu scrollo para baixo, ao invés de A, B, C, D, etc., eu tenho agora o nome das colunas. Então eu não preciso ficar indo e voltando ou congelando painéis quando eu tenho bastantes dados. Agora vamos trabalhar um pouquinho com dados na área de marketing. Primeiro a gente vai calcular a taxa de visualização dos vídeos, ou seja, quantas pessoas viram realmente dos vídeos. É uma métrica muito usada no marketing digital para medir a retenção do público em relação aos seus vídeos e, consequentemente, se o vídeo está legal ou não, ou seja, o interesse dele. Para fazer isso, primeiro a gente tem que saber quanto tempo de vídeo a gente poderia ter visto, ou seja, se os usuários assistissem tudo, o quanto eles assistiriam. Então eu vou colocar aqui total da duração. E repare que quando eu dou Enter, ele já fica na formatação da tabela, ou seja, essa coluna já foi incorporada aos dados da tabela. Vou fazer a conta. Igual é a duração em minutos. E aqui eu já vou converter em horas, porque a gente vai precisar disso daqui a pouco. Então eu vou pegar essa duração em minutos e dividir por 60 e vou multiplicar pela quantidade de visualizações. Repare que eu selecionei as células C2 e F2, mas quando eu olho aqui na minha fórmula, eu não tenho mais a referência de célula. O que eu tenho é um arroba e entre colchetes o nome da coluna. Esse arroba e o nome da coluna indicam que o Excel vai fazer a conta para cada uma das linhas. E quando eu dou Enter, vantagem número 5, eu não preciso nem mais copiar e colar as fórmulas. Agora, vamos calcular a taxa de visualização, dividindo o total de exibição pelo total de duração. De novo aqui eu tenho o arroba e o nome da coluna. Eu vou selecionar todos os dados, tem 2 meios aqui. Um é usando Ctrl Shift flechinha para baixo, que a gente já usa normalmente mesmo sem a tabela. E uma outra opção é o Ctrl Espaço. O Ctrl Espaço, quando não é tabela, ele seleciona a coluna inteira até lá embaixo.
mas quando a gente trabalha com tabela, ele seleciona até o final só da tabela. E para colocar a porcentagem, eu posso clicar na porcentagem ou Ctrl Shift 5, que é o atalho. Vamos fazer um cálculo agora fora da tabela. Eu vou calcular a taxa geral de cliques. Geral de cliques. O que isso significa? Para cada 100 vezes que o vídeo aparece para alguém no YouTube, quantas são clicadas pelo usuário? Essa também é uma métrica de marketing muito usada. O cálculo é a soma das visualizações, então igual soma. Aqui eu vou fazer de novo as visualizações, vou selecionar Ctrl Shift, flechinha para baixo ou Ctrl espaço, fecho parênteses do soma e divido pela soma. E aqui eu posso, ao invés de selecionar, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar com teclado, você pode usar o nome da tabela, que no caso aqui é tabela 3. Então vou escrever tabela e ele começa já a aparecer ali o tabela 3. E colocando um colchete, ele me mostra uma lista do nome das colunas. Então aqui eu posso ou selecionar com o mouse ou vir com a flechinha para colocar o impressões. Fecho colchete e fecho o parênteses do soma. Quando eu dou Enter, eu tenho aqui a taxa geral de cliques de 4%. Vamos aumentar aqui um pouquinho as casas decimais. Para não ficar com esse tabela 3, que ficou realmente meio esquisito, a gente pode vir aqui no design da tabela e colocar um nome para a tabela, por exemplo, vídeos YouTube. Quando eu dou Enter, a fórmula aqui já virou vídeos YouTube, então eu estou acionando a coluna de visualizações da tabela do YouTube, impressões da tabela de vídeos do YouTube. Uma outra vantagem, normalmente quando a gente faz cálculos assim, que pegam um conjunto de dados que já existem, quando a gente insere mais um item aqui, então eu vou copiar essa última linha aqui e vou mexer só aqui no número de impressões. Então vou colocar aqui menos impressões, vou tirar esse 1 aqui da frente, só para a gente ter uma modificação do valor lá em cima. Então quando eu coloco só 692 mil impressões, quando eu subo, repara que a taxa geral já se modificou, era 4,03, agora é 4,11, ou seja, aquela linha que eu coloquei, eu não precisei mexer na fórmula, porque ela já está pegando automaticamente as tabelas. Mais uma funcionalidade, aqui no design da tabela, eu posso escolher a linha de totais. Quando eu clico aqui na linha de totais, ele aparece uma linha com a palavra total, isso você pode modificar, por exemplo, resultados, e ele já coloca lá na última coluna automaticamente a soma da última coluna. Como a gente está tratando aqui de porcentagem, não faz muito sentido, então vamos colocar aqui a média, mas vamos supor que você queira deixar o total de visualizações. Então você pode clicar na célula aqui desses resultados e escolher a soma. O interessante dessa linha de totais, dessa linha de resultados, é que quando eu mudo aqui, por exemplo, o filtro para artesanato, ele já faz o cálculo parcial considerando os nossos filtros. Também funciona com Slicer. Agora, se mesmo depois de tudo isso você precisar ou quiser voltar à planilha comum, basta design da tabela e aqui está esmaecido, eu tenho que selecionar aqui um dos itens de dados da tabela e eu vou clicar em converter em intervalo quando eu dou sim. Ele mantém a formatação, mas se a gente for olhar as fórmulas, ele está pegando o nome da planilha agora, Mikasa Sukasa, aqui embaixo, e está usando os intervalos como se a gente fizesse no intervalo normal. Essas tabelas também trabalham muito bem com tabelas dinâmicas e Power Query. Se vocês quiserem vídeos sobre isso, deixem aqui nos comentários. E aproveitem para dar uma olhada nos projetos de Excel do mundo real, que juntam várias funções ao mesmo tempo para resolver problemas. Se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, dê uma curtida e compartilhe com seus colegas. E até a próxima!